Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é a atualização muito pedida por sinal aí por vocês, que é do Querem com a Randê. Tem um tempinho aqui no canal que eu não atualizei essa leitura, então estou trazendo aqui atualizações. A gente vai entender um pouquinho do atual cenário, das atuais energias. Eu vou trazer aqui hoje uma mesa que eu já não trago há algum tempo aqui no canal, que é a mesa amorosa completa, onde a gente vai ver o campo dos sentimentos, dos pensamentos e possibilidades futuras, tá bom? Então, a leitura de hoje vai ser uma leitura mais completa, mais extensa, então vai ser um pouco mais demorada do que o habitual, porque a gente vai ver tanto o lado do Querem como o lado da Randê, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, vamos começar a leitura. Começar aqui pela Randê. Vamos ver aqui o lado do Querem. Aqui eu já vou começar a ver o lado da Randê, que são os pensamentos, sentimentos, possibilidades futuras.
Bem, pessoal, o que eu vejo aqui na leitura, começando pela Arrandê? Aqui a carta da estrela, que é a carta que vem representando a energia individual dela no dia de hoje, vem me mostrando que hoje ela é uma pessoa que está nutrindo sonhos, nutrindo projetos. Eu vejo que ela está em um momento muito mais do autocuidado, do amor próprio. É um momento que ela está se dedicando e olhando para dentro dela com muito mais cuidado, com muito mais carinho, amor e respeito do que em qualquer outro momento da vida dela. Então eu vejo que é um momento da vida dela que ela está zelando por tudo à sua volta, se colocando como primeiro lugar, se colocando como protagonista da sua própria história. É um momento realmente de autocuidado, de nutrição, né? Onde ela se conecta mais com a fé dela, com a espiritualidade, com tudo que ela acredita que envolve fé, o universo, né? Dentro das crenças dela. E é um momento que ela se conecta com essa energia e olha para dentro dela, podendo respirar, podendo analisar toda a sua história, toda a sua trajetória e começar de fato a escrever planos para o futuro, sabe? Então, é um momento muito bom, muito próspero, muito sereno e tranquilo para a vida dela, sabe? Então, é uma energia muito boa, é uma energia de tranquilidade que eu estou sentindo aqui da parte dela. E é uma energia literalmente sem pressa, sabe? É como se ela estivesse fazendo as coisas do jeito dela. Quando a gente vai aqui para a parte do elo energético, que é o vínculo que ela ainda tem com o Querem, a gente tem a representação da carta do carro. Essa carta aqui, vinculada com as possibilidades futuras, me dá muito a entender e me mostra muito uma energia de controle. Então, é como se, depois de tudo, é como se agora ela conseguisse chegar num momento mais maduro da vida dela, um momento que ela consegue controlar mais as coisas, os sentimentos, os pensamentos. É como se ela estivesse realmente redirecionando toda a história e tudo que ainda envolve o passado dela com o Querem. Então, um momento como se ela tivesse entendendo o ritmo da história e como é que ela pode conduzir tudo. É um momento também de calma, de sabedoria, de tranquilidade. Eu vejo que ela está entrando no ritmo, né, desse carro aqui, dessa energia, e entendendo aí o limite da condução, né, de como é que esse carro é conduzido na vida dela. Até então, são energias boas, energias equilibradas, né, e aqui me fala muito de uma energia de amadurecimento, de entendimento. Então, são energias muito boas e muito favoráveis, né, quando juntadas, são bastante positivas. Quando a gente vem para o lado do Querem, a gente tem um louco, né, na energia individual dele. Esse louco aqui vem me falar um pouco de uma necessidade de você prestar mais atenção em você. Aqui eu sinto muito uma energia dispersa, uma energia de que vem falar muito de atenção. É como se ele tivesse disperso de si mesmo. É como se ele estivesse prestando muita atenção às pessoas em volta dele, à opinião alheia.
É como se ele tivesse já em um momento de sobrecarga, onde ele pensa muito em tudo à volta dele, mas ele deixa o mais importante de lado, que é ele. Como é que ele se sente, como é que ele está, o quanto ele se conhece, o quanto ele consegue idealizar e projetar os objetivos da vida dele, o quanto ele consegue entender a referência de passado na vida dele. Como vocês podem ver aqui na carta, a gente tem uma pessoa distraída ao atravessar a rua. Por que ela está distraída? Porque ela está com pensamentos acelerados, a mente está bagunçada, ela está com um fone de ouvido, provavelmente a música está alta, ela não está conseguindo ver os sinais de alerta em torno dela, que é o carro se aproximando, a pessoa buzinando, né? Tem um cachorrinho do lado dela latindo, ela também não consegue escutar e nem perceber a presença desse cachorro, né? Então é quando você está aéreo, você está disperso de tudo, você não está conectado às coisas em teu entorno e consequentemente você deixa de ficar conectado com você mesmo, com a sua própria essência. Então aqui eu vejo que ele está nesse momento, né, com essas características em torno dele. Então aqui é um momento mais de alerta mesmo, é como se a espiritualidade falasse assim, desacelere e começa a olhar para dentro de você, né? Começa a ver aí o que é prioridade, mas sempre entendendo exatamente o que você quer, o que você não quer, o que faz sentido no dia de hoje você continuar, o que não faz mais sentido, né? Então, esse momento de se reconectar e se redescobrir como indivíduo. No elo energético dele com a Randê, a gente tem aqui um problema, né? A gente tem a carta da temperança com a carta do diabo que vem me falar assim, da dificuldade de você ressignificar o passado, a dificuldade de você encerrar um ciclo, né? Então é como se você sempre estivesse revivendo a mesma história, pensando nas mesmas coisas, e por conta disso você não consegue seguir em frente, né? Você sempre fica revisitando uma situação, uma história, uma pessoa, né? E nunca tem uma atitude, nunca consegue finalizar aquela situação, não consegue também colocar uma ação para poder destravar aquilo, né? Então fica uma energia estagnada de um ciclo repetitivo que nunca fecha, que nunca se encerra, né? E a pessoa que é mais debilitada, nesse caso, é o querem, porque essa energia é vinda dele, é nutrida por ele, né? Então, quando a gente tem já essas características individuais de displicência que o louco vem trazendo, que é o que eu expliquei no início das características dessa carta, adicionadas a esse ciclo que não se fecha, a gente tem problemas de desgaste, né? Onde a gente não consegue projetar algo concreto para o futuro, porque a gente sempre está preso ali em um passado que a gente não consegue tomar uma decisão, tomar um partido, né? A gente não consegue chegar ali em um consenso. Então isso acaba se desgastando, né? E vai aí se projetando para frente, tempo após tempo, em um desgaste sem fim, né? Então aqui, nesse caso, é um alerta, né? Para que tome cuidado e que se é colocada uma providência aí de fechamento de ciclos de uma vez por todas, porque se você não consegue chegar em um denominador comum, em um consenso de resolver, seja lá o que for para resolver, se você não consegue fazer isso, então que você se desapegue,
né? E que não fique sempre revisitando esse passado e estagnando tudo à sua volta por conta disso, entende? Então aqui eu vejo que da parte dele é um ciclo que não se fecha, né? Quando a gente vai olhar pensamentos, sentimentos e possibilidades futuras da Randê, o que que a gente vê? A gente vê aqui nos pensamentos que recentemente ela teve pensando no querer. Só que aqui me traz uma informação adicional, que o fato dela pensar no querer não foi algo originado necessariamente pelos pensamentos dela. Quando a gente tem essa cartinha aqui dos pássaros nesse contexto, dá a entender que foi uma situação que foi levada até a Randê, né? Alguma conversa, alguma fofoca, alguma notícia, e aí através disso ela passou a pensar no querer, certo? Então esse pensamento foi um tanto causado, mas é que eu vejo que sim, ela pensou nele recentemente, tá? No campo dos sentimentos, eu vejo que ela tá contente, tá feliz, com duas pessoas, né? A gente tem um homem e uma mulher, que são duas pessoas que têm uma importância para ela no dia de hoje, e isso aquece um pouco o coração dela. Então, no dia de hoje, eu não vejo ela aqui, né, nessa linha, não me fala nada sobre o querem. O querem está aqui em cima no campo dos pensamentos. Esse homem aqui é uma outra pessoa, né? Então, aqui no campo dos sentimentos dela, ela está nutrindo um sentimento muito bom, muito bonito, por duas pessoas, que é um homem e uma mulher, que no dia de hoje, né, tem um significado muito bonito na vida dela, tem uma importância na vida dela, e aí ela está nutrindo, né, esse sentimento de cumplicidade, de leveza. A carta dos buquês vem falar de sentimentos sinceros e de sentimentos fluidos, leves. Então, quando a Randê pensa nesse homem, nessa mulher, pensa no melhor cenário, sabe? Com gratidão, com carinho, com felicidade, com só sentimentos bons, tá? Possibilidades futuras, quando eu vejo aqui possibilidades futuras no que diz respeito ao cenário dela com o Querem, que é o tema dessa leitura, né? Aqui me mostra que ela tende a se afastar um pouco mais no que diz respeito à história dela com o Querem, tá? A gente tem aqui a foice com a lua, que vem me falar aí dela se afastando mesmo, tentando se desvincular em qualquer tipo de energia que ela entenda que não vai agregar a vida dela, que não vai ajudar ela, que não vai fazer bem para ela. No início da leitura até falei, né, que a carta do carro com essa última linha aqui justamente me dava essa sensação de controle, de, de amadurecimento, de você realmente separar o joio do trigo, entender o que realmente vale a pena nutrir, vale a pena gastar energia, colocar foco, né? Então é como se ali ela tivesse realmente reorganizando todo o cenário da vida dela e se conectando com ela mesma, entendendo o que realmente faz sentido para ela no dia de hoje e o que vale a pena ela gastar energia e seguir adiante. Vocês conseguem entender? Então, é isso que eu vejo pro lado da Randê. Agora, a gente vai dar uma olhadinha no lado do querer.
Bem, aqui do lado do Querem, começando pelo campo dos pensamentos, o que que eu vejo? Eu vejo que ele também anda pensando na Randê, mas o pensamento dele é um pensamento de imaginar situações, né? Aqui com a carta da criança, né, junto com a carta da torre, vem me falando que ele pensa em alguém que está distante dele, né, no dia de hoje, no caso a Randê, e que esse tipo de pensamento envolve histórias nas quais ele imagina sobre os dois, não necessariamente coisas que aconteceu com os dois, com eles dois, mas ficar naqueles pensamentos de sonhar acordado, você imaginar cenários, situações, né? Então, são esses tipos de pensamentos, né? Pensamentos que ele cria, que ele imagina, referente aos dois, né? É isso que eu vejo aqui na linha dos pensamentos. Não tem muito o que eu falar, me aprofundar, porque são pensamentos criativos, imaginativos, né? Onde ele idealiza um cenário aí que está na cabeça dele. No campo dos sentimentos, eu vejo que é provável que ele receba uma mensagem positiva, bacana, talvez relacionada a questões de trabalho, né? Então, talvez ele possa estar esperando algum tipo de feedback, algum tipo de retorno, de alguma coisa de projeto, né? Enfim, projeto, parceria, qualquer coisa relacionada a bens financeiros e dinheiro, tá? Então, aqui eu vejo ele recebendo uma notícia positiva, tá? De alguma coisa relacionada a bens materiais, que pode ser tanto o contrato como um retorno realmente financeiro de dinheiro, tá? Então, eu vejo que essa notícia chega e isso agrada muito ele, porque vai deixar ele feliz, satisfeito, né? E é por isso que aparece aqui no campo do coração. Sobre possibilidades futuras, eu vejo que corre um risco dele acabar se vinculando a situações de fofoca ou de conversa não muito bacana, não muito propícia, que pode ter aí, pode estar relacionado à vida íntima dele ou até mesmo esse passado dele com a Randê, tá? Porque aqui, como a gente está fazendo uma leitura de ambos, então possa ser que essa conversa, essa fofoca, né, ou questões da mídia aí, seja relacionada a isso, tá? Porque aqui no campo das possibilidades futuras eu vejo um zoom, né, acontecendo referente ao querer, tá? E não é um zum bacana, não é conversas bacanas, tá? Porque a gente tem a cartinha da cobra que mostra veneno, né? Então aí ele ficar em alerta com o que ele posta, a forma com que ele se expressa nas redes sociais, ou até mesmo amizades muito próximas a ele, que pode fazer com que ele seja vinculado a alguma polêmica, né? Então, aqui nas possibilidades futuras, eu vejo alguma situação desagradável sendo vinculada com ele. Pode ser vinculada dele com o passado com a Randê, né? Já que a gente está fazendo essa leitura dos dois, ou possa ser algum tipo de fofoca relacionada à vida particular dele, né? Essa possibilidade também não podemos descartar. Então, o que os oráculos aqui alertam
é para que ele tome cuidado, tenha respaldo, em postar ou se expressar, né, ou se vincular com alguém, para que as coisas não saiam fora do controle, né? Então, o que você for postar, se explique, se expresse muito bem, né? Para que as coisas não saiam do controle e que também as pessoas não interpretem alguma coisa sobre você da forma errada, né? Então é isso que eu vejo aqui nas possibilidades futuras, alguns probleminhas acontecendo em volta dele por conta de fofoca ou de história mal interpretada, mal contada, é essa possibilidade que eu vejo futuramente. É isso que eu vejo para a leitura deles, a leitura dos dois. Espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, sugestões para mais leituras, porque eu estou sempre lendo e interagindo com vocês. Lembrando que eu faço leitura particular para a tua vida, terapia holística e fã-clube. As informações sobre o meu trabalho, sobre as minhas leituras, está aqui na descrição desse vídeo. Você clica lá no link Loja Tarot Reality, você vai ser direcionado para o meu site. Lá tem todas as informações que você precisa para saber como funciona o meu trabalho. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo no direct do Instagram. Sou eu que estou lá conversando contigo e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Se você não me segue no Instagram, já corra lá e me siga, porque lá é minha ponte de aproximação com você. Lá eu sempre estou lendo, interagindo, conversando, tirando dúvida, postando novidades e dicas sobre o plano espiritual. Então corra lá, já me siga. Se você não é inscrito aqui no canal, poxa vida, você viu toda essa leitura e tantas outras aqui no canal, que está cheio de leituras. Corre aqui, já se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Se você gosta do meu trabalho, gosta aqui do canal e quer ajudar o canal a crescer, conheça aqui embaixo, valeu demais. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!